Pois bem, vamos ao terceiro e último exemplo desse cálculo estequiométrico simples, para depois a gente começar a estudar os exemplos de cálculo estequiométrico com rendimento, com pureza e assim por diante. Então o exercício é do 1 a 15, diz assim: considere a reação representada pela equação química, que não se encontra balanceada. Quer dizer, quem fez a questão foi uma pessoa de bom coração. Está tentando te dizer, né, para você ficar atento que a equação não está balanceada. Ao ser decomposto 1,7 vezes 10 a 5 gramas de gás amônia em um processo cujo rendimento seja de 100%, é correto afirmar que, aí muito cuidado com a pergunta, ó, ele quer o volume total dos gases produzidos na CNTP. Os gases produzidos são os gases nitrogênio e hidrogênio. Bom, se são gases na CNTP, nós não podemos esquecer que nesses exercícios, né, a gente tem sempre que lembrar que o gás tem comportamento de gás ideal, igual nós vimos, né, na aula de gases. Porque se não for gás ideal, o tratamento matemático é muito mais complexo para a gente poder estudar os gases. Então, se eu considero que um gás é ideal, 1 mol de nitrogênio ocupa o mesmo volume que 1 mol de hidrogênio. E como ele está me pedindo o volume total dos gases, eu tenho duas alternativas. Eu posso fazer o exercício achando qual é o volume ocupado pelo nitrogênio, qual é o volume ocupado pelo hidrogênio, quando essa massa de amônia sofrer decomposição. Depois eu somo os volumes. Ou eu monto direto uma proporção entre a massa de amônia com o volume total de gases produzidos, porque com uma conta só eu chego na resposta. E é obviamente que nós vamos fazer isso para chegar mais rápido, fazendo menos conta na resposta da questão. Bom, então a pergunta, e aí um outro detalhe que eu não coloquei aqui, por uma questão até de espaço, esse exercício ele fornecia as massas molares do nitrogênio e do hidrogênio e ainda dizia que era para considerar que, ainda diz, né, o exercício ainda diz que é para considerar que 1 mol de gás ocupa o volume de 22,4. Lembrando que nas questões do Enem, por exemplo, não tem tabela na prova, mas ele sempre dá os dados de massa atômica, que a gente já discutiu, que você já entendeu como é que converte a massa atômica em massa molar. Então vamos aos dados do problema, né? Vamos na pergunta, ele quer o volume total dos gases produzidos. Então eu vou colocar assim, ó, a pergunta do exercício é, ele quer o volume dos gases. Aí os gases produzidos, entenda que são os gases nitrogênio e hidrogênio. Então ele quer o volume dos gases, né, produzidos a partir de qual massa de amônia, né? Ele disse que a massa que vai ser consumida de amônia vai ser a massa de 1,7 vezes 10 elevado a 5 gramas. Esses são os dados. Se esses são os dados, eu preciso de em algum momento montar uma proporção entre a massa consumida do reagente amônia e o volume dos gases produzidos. Como ele está aqui na resposta, o volume está em litros, então eu vou ter que mais uma vez montar uma proporção massa em gramas com volume em litros. Mas como a equação não está balanceada, para a gente poder deixar ela balanceada, vamos admitir aqui 2 mols de amônia e aqui 3 mols de hidrogênio. Então eu consigo ver que se consumir 2 mols de amônia, são produzidos 1 mol de N2 mais 3 de hidrogênio. Na verdade, para cada 2 mols de amônia consumida, são formados 4 mols de gases. Como o comportamento é ideal, eu posso juntar 1 mol do nitrogênio com 3 mols de hidrogênio para achar o volume. A não ser que o exercício me pedisse o volume só um dos gases. Aí eu montaria a proporção da amônia com N2 ou da amônia com o hidrogênio. Como ele está pedindo o volume total dos gases, aí eu vou considerar a proporção assim então. Ó. 2 mols de amônia, quando consumidos, levam à formação de 4 mols. Então, 4 mols de gases. Aí, claro, quais são os gases aqui? Aí eu já considerei que são os gases nitrogênio mais hidrogênio. Justamente para a gente poder fazer menos conta, porque se não somarmos aqui as quantidades de matéria para fazer um cálculo só, vai dar muito mais trabalho o exercício. Então, voltamos na pergunta. Ele quer saber qual é o volume dos gases produzidos a partir de 1,7 vezes 10 a 5 gramas de amônia. Então, ele quer o volume do produto a partir da massa do reagente. Se ele quer o volume do produto a partir da massa do reagente, vamos montar uma proporção.
Massa do reagente com volume do produto. Então, se é a massa do reagente, a amônia aqui é 14 mais 3, 17, né? Vezes 2, 1 mol de amônia, 34 gramas. Essa massa de amônia, quando é consumida, leva à formação de 4 mols gasosos. Só que eu tenho que montar uma proporção, não é massa com mol. Tenho que montar uma proporção massa com volume. Como são 4 mols, tem que ser 4 vezes o volume ocupado por 1 mol. O volume ocupado por 1 mol desses gases, 22,4 na CNTP. Agora, qual é a massa consumida de amônia? Ele diz que vai consumir, na verdade, é 1,7 de amônia vezes 10 a 5 gramas. Aí a gente consegue achar qual é o volume produzido, né, dos gases. Mais uma vez, a sugestão, antes de fazer a conta, tentar simplificar. Tentar fazer o mínimo de conta possível, né? Eu sempre falo para os jovens assim, ó, não começa a fazer o exercício não, vai assim, ó, 22,4 vezes 4 vezes 1,7. E aí depois você vai dividir por 34. Peraí, vamos ganhar um pouco de tempo, né? Seria importante você fazer assim, ó, se andar com a vírgula uma casa para a direita, diminui aqui a potência de 10, né? Então 10 a 5 vai virar 10 a 4. Andou uma casa para a direita. Depois você ainda pode simplificar assim, ó. O 34 você simplifica com 17. Aqui vai sobrar 2. Posso simplificar esse 2 aqui com 4. Aqui sobram 2. Então olha a conta que eu vou ter que fazer. Eu ia fazer assim, né? 22,4 vezes 4 vezes 1,7 dividir por 34. Eu simplifiquei tanto a conta que no final vou ter que fazer assim, ó. 2 que multiplica 22,4 vezes 10 a 4. 2 que multiplica 22,4 dá 44,8. Então seria 44,8 vezes 10 a 4. Só que as potências de 10 lá são 10 a 5. 44,8 vezes 10 a 4 é o mesmo que 4,48 vezes 10 elevado a 5 litros. Como era 44,8, você andou com a vírgula uma casa para a esquerda, aumenta a potência de 10. Sempre falo com jovens para não esquecer assim, ó, quando a vírgula andar para a direita diminui a potência de 10. Na hora que você ficar nervoso, isso ajuda, né? A não vacilar aí na hora de chegar na resposta. Então, obtemos aqui o volume dos dois gases, que são os gases nitrogênio e hidrogênio. Então, 4,44 vezes 10 a 5 litros, resposta do exercício da letra B de bola. Então, esse aí escolhi também um exercício para chamar a atenção de vocês, que dá para você fazer uma conta só, e também nos cálculos. Tenha muita atenção. As questões, às vezes, vocês conseguem gastar menos tempo, tá certo? Bom, fechamos aqui então o primeiro grupo, que são os exercícios, os problemas de cálculo estequiométrico simples. O próximo grupo agora seria cálculo estequiométrico com rendimento. Pois bem, vamos agora para os grupos, né, de problemas de estequiometria. Agora são os problemas que envolvem rendimento. Muita atenção com os exercícios de rendimento, principalmente vocês que vão fazer a prova do Enem. Como o texto das questões, o texto é um texto bem grande, acaba que o rendimento ficou lá em cima no texto. E aí o jovem começa a fazer o exercício naquela rapidez, naquela ansiedade de terminar logo o exercício, e aí ele chega numa resposta, tem alternativa, ele marca. E aí ele esquece do rendimento que ficou lá no texto. Por isso que eu vou dizer para vocês que não é interessante só grifar que o rendimento é 75%, escreve que é 75%. Porque quando você estiver fazendo a conta, você vai sempre lembrar que tem que descontar o rendimento. Quer dizer, o procedimento para resolver um problema de rendimento é igual ao que nós fizemos para o cálculo estequiométrico simples. Você vai resolver o exercício e, geralmente, no final, você desconta o rendimento. Quer dizer, as contas, se você desconsidera o rendimento no início, são contas admitindo que o rendimento é 100%. Aí, no final, nós vamos descontar o rendimento. Professor, é o mesmo que a gente faz para a pureza? Não. A pureza, eu vou orientá-los a descontá-la no início do problema. Mas se descontar a pureza no final, dá o mesmo resultado? Sim. Matematicamente não faz diferença. Só que quimicamente não está certo. Quando a gente fala de pureza, eu vou dizer isso para vocês, porque se você descontar a pureza depois e for um exercício discursivo, uma questão aberta, é 0 na mesma hora. Porque você não mostrou, você deixou claro
para quem está corrigindo sua prova, a sua questão, que você não sabe a diferença entre rendimento e pureza. Então nós vamos fazer assim, ó, o rendimento nós vamos descontá-lo no final do exercício. A pureza nós vamos descontar no início, porque a gente não pode admitir que uma matéria impura é consumida. Mas isso aí a gente vai discutir melhor no terceiro caso, que seria o cálculo estequiométrico com pureza. Então agora são os problemas que envolvem rendimento. Então vamos ler o exercício, né? Uma questão da PUC. O sulfato de cálcio, CaSO4, é matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e sulfato de sódio. Calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação entre 2 mol do cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, com rendimento de 75%. Aqui tem jovem que começa a ler, quando ele vê que está escrito assim, ó, com excesso, né? E aqui é um excesso do sulfato de cálcio, ele simplesmente faz o quê? Pula a questão. Porque ele já sai do ensino médio e chega para estudar com a gente assim, ó, esse tem de excesso eu não sei não, quando tem excesso eu pulo. Mas peraí, só calma. A reação ele já deu aqui pra gente, já está balanceada. Ele está dizendo que vai obter o giz a partir de 2 mols, matéria-prima para o giz, né? A partir de 2 mols do cloreto de cálcio e usando sulfato de sódio em excesso. Que bom que é um problema que envolve excesso e ele já falou que o sulfato de sódio está em excesso. Porque vai ser difícil quando ele não disser nada. Aí nós teremos que fazer um cálculo prévio para poder achar o reagente em excesso. Então, qual que é a função? E aí eu gostaria que você não esquecesse disso. A função do reagente em excesso é garantir que o outro reagente seja completamente consumido. Ponto final, só isso. Então, se eu usar sulfato de sódio em excesso, eu tenho certeza que todo o cloreto de cálcio vai ser consumido. Ele colocou para ser consumido de cloreto de cálcio 2 mols. Então, eu tenho certeza absoluta que tem consumo de 2 mols de cloreto de cálcio. Então, se tem o consumo de cloreto de cálcio, eu já sei então qual que é a quantidade de matéria consumida do reagente. E aí eu vou agora achar qual que é a massa formada do produto. Com um detalhe, eu tenho que no final descontar o rendimento de 75%. Vamos aqui anotar então os dados do problema, né? Então, primeira informação. Ele diz que foi consumido, né? Então, vou colocar aqui, ó, número de mols, quantidade de matéria consumida de cloreto de cálcio. A quantidade de matéria consumida. Aliás, eu vou fazer igual eu fiz nas outras questões. Vamos começar pela pergunta, né? Então, a pergunta do exercício é, ele quer saber qual é a massa de sulfato de cálcio. Então, vou colocar aqui, ó, massa de sulfato de cálcio. Então, essa é a pergunta. Ele quer a massa de sulfato de cálcio. Ele quer a massa de sulfato de cálcio formada se tiver consumo de 2 mols, então quantidade de matéria do cloreto de cálcio consumida é a quantidade de matéria de 2 mols. Então eu sei que vai consumir 2 mols de cloreto de cálcio porque o sulfato de sódio está em excesso. E como falei, a função do reagente em excesso é garantir o consumo total do outro reagente. E eu tenho certeza então que consome 2 mols de cloreto de cálcio. E aí eu não vou esquecer do rendimento, né? Então eu vou escrever aqui, ó, rendimento. Ele pediu para considerar um rendimento de 75%. Vou deixar escrito porque, até para você ter esse costume, quando o texto é muito grande, o rendimento ficou lá atrás. E aí você pode ter certeza que quando você fizer o cálculo sem o rendimento, tem resposta. Ainda mais no Enem, né? Que o jovem geralmente vai fazer as questões e ele começa a fazer conta. Quando ele acha uma resposta, um valor que pelo menos se aproxima de uma das alternativas, ele já vai e marca e já pulou para a próxima. E ele faz umas aproximações assim, estranhas, tipo 600 vira 1.200, assim, ó, do nada, né? Então tem que tomar cuidado para fazer isso não, né? Bom, o rendimento então 75%. Eu quero saber então a massa de sulfato de cálcio obtida a partir do cloreto de cálcio. Então, devo montar uma proporção entre quais espécies, né? Eu quero saber a massa do produto, sulfato de cálcio, quando for consumido 2 mols de cloreto de cálcio. E aí depois eu faço o desconto do rendimento, que é 75%. Na verdade, eu tenho que montar então uma proporção entre o reagente, cloreto de cálcio, e o produto, que é o sulfato de cálcio. Então, eu vou montar essa proporção aqui, ó. Como a equação está balanceada, né?
Então vai ficar, nesse caso, CaCl2, 1 mol de CaCl2, se for consumido, leva à formação de 1 mol de sulfato de cálcio, que é a matéria-prima para o giz. Vamos à pergunta. Eu quero a massa do produto a partir da quantidade de matéria, que são 2 mols do reagente. Se eu quero a massa do produto a partir da quantidade de matéria do reagente, então eu tenho que montar uma proporção quantidade de matéria com massa. Se é a quantidade de matéria com massa, dá para ver então que 1 mol do cloreto de cálcio leva à formação de 1 mol de sulfato de cálcio. Mas como eu quero uma proporção massa, número de mols com massa, quantidade de matéria com massa, 16 vezes 4, 64 com 32, 96. 96 com 40, 136. Então eu já sei que 1 mol do sulfato de cálcio pode ser formado a partir de 1 mol do cloreto de cálcio, mas 1 mol do sulfato de cálcio, 136 gramas. Só que a quantidade de matéria que é consumida do cloreto de cálcio corresponde a 2 mols. Então, se consumir 2 mols, qual seria a massa, né, formada do sulfato de cálcio? Aí é que tem que tomar cuidado. Quando você fizer o cálculo, a massa de sulfato de cálcio, vou colocar aqui por uma questão até de espaço, né? Massa de sulfato de cálcio formada. Ali ficou fácil, né? Dobrou a quantidade de matéria, dobra a massa. Então dá 272. O que o ansioso faz? Vai lá e marca a letra C. Se o texto for grande e tiver com pressa, já era. Ficou para trás os 75%. Porque se ele começa a fazer o exercício a partir daqui, ó, ele viu aqui, vai lá e marca. Agora, quando ele escreve que o rendimento é 75%, ele fala assim, não, peraí, essa é a massa formada se o rendimento fosse de 100%. Agora eu tenho que descontar o rendimento. Tem jovem que é esperto, ele fala assim, ó, eu tenho que descontar o rendimento. 272, se o rendimento é 75%, na verdade não forma 272, forma menos de 272, tem que formar 75%. Ele vai nas alternativas e olha assim, ó, 272 não é a resposta, tem que formar menos de 272. Mas não pode ser 102, nem 136, só sobrou então 204. Sem fazer conta, ele vai lá e coloca a resposta. Mas como ele está aprendendo como que faz, né? Vamos montar a proporção, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Se o rendimento fosse, né, de 100%, então eu vou colocar assim, ó, 100% de rendimento. Para 100% de rendimento, a massa formada de gesso, do sulfato de cálcio, né, que é a matéria-prima para o giz, para o gesso também, 272 gramas. Mas o rendimento é de 75%. Para 75% de rendimento, qual vai ser a massa formada do sulfato de cálcio? Agora eu chego na resposta. Massa do sulfato de cálcio, massa da matéria-prima para o giz. Quando fizermos o cálculo aí, dá um valor próximo de 204 gramas. Então, se são 204 gramas a massa formada, né? Vamos aí na resposta, vai ficar letra D de dado. Então, um exercício simples, um exercício de rendimento. Para o Enem, me preocupa, e aí eu sempre deixo como sugestão, leia com calma. O texto é grande, e aí às vezes ele te dá dados que você não precisa, você tem que saber garimpar. Quando você vai lá no texto e tira as informações igual eu estou fazendo aqui, você está tirando o essencial. Se eu ficar na dúvida, eu não vou ler o texto de novo. Sulfato de cálcio, matéria-prima, não precisa. Você já tem a pergunta. Se eu já tenho a pergunta, eu montei a proporção. Está vendo que até agora, em nenhum momento eu comecei o exercício fazendo conversão? Passando de massa para mol, de massa para volume, de mol para volume? Não, não precisa. Eu quero que você sempre monte a proporção obedecendo os dados do problema, as unidades. Ó. Se ele quer massa do produto a partir do número de mols do reagente, então é número de mols do reagente com massa do produto. Ponto final. Para você ser bem o quê? Objetivo, tá certo? Então, esse é o primeiro exemplo aí de cálculo estequiométrico com rendimento. Vamos fazer mais um exemplo de cálculo estequiométrico, aí nós vamos usar um exemplo que vai ser uma questão do Enem.